Irmãos, bom dia, graça e paz. Bom estarmos aqui hoje celebrando a Páscoa e daqui a pouco nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. E eu quero pedir para você ir preparando os elementos aí, para que depois da mensagem todos nós possamos participar ao mesmo tempo desse memorial. Nós vamos orar e nós vamos buscar ao Senhor que está vivo, aquele que num domingo de manhã como esse, saiu da tumba, ressurreto, e hoje está à direita de Deus Pai, reinando e intercedendo por nós, e um dia voltará cheio de glória e de majestade para nos buscar como sua noiva, e estaremos com Ele para sempre. Vamos louvá-lo, vamos nos alegrar nessa verdade da ressurreição. Vamos orar agora todos juntos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse culto, por esse domingo de manhã, dia tão especial para nós, onde nós podemos lembrar da grande vitória de Jesus sobre a morte, ressuscitando, trazendo a Deus a todos nós justificação, esperança da glória, da vida eterna, da ressurreição também de cada crente. Te louvamos, ó Deus, porque o nosso culto tem significado, nós não adoramos um homem morto, nós não adoramos um ícone de uma religião, nós adoramos ao Deus vivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Na presença dEle todos nós estamos, seja aqui na igreja, no templo, ou seja em casa, onde os irmãos estão reunidos. Deus, nós queremos nos alegrar e exaltar o Senhor da vida, o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, também curtir ali no nosso canal, e você então assim nos ajudar nessa missão de espalharmos essa mensagem a mais gente aí nas redes sociais, para que pessoas possam ser também alcançadas pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor agora e depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim
cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Irmãos, acabamos de louvar o Senhor e cantamos uma grande verdade, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, o amanhã enfrento. Agora, você já pensou se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, como seria a nossa vida? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele usa de todo o capítulo para falar sobre a verdade da ressurreição. E ele coloca ali a ressurreição como o fundamento, a base de toda a nossa esperança, de toda a vida cristã, de tudo aquilo que nós cremos, de tudo aquilo que nós esperamos. A ressurreição, segundo o apóstolo Paulo, nós poderíamos comparar com uma casa, onde nós encontramos colunas que sustentam toda a construção. Se você destruir as colunas, toda a casa vem a desabar, a cair. Então, no capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele coloca a ressurreição como essas colunas que sustentam uma casa. Na verdade, a ressurreição sustenta toda a verdade, toda a nossa crença cristã, toda a nossa fé. E nós vamos ver isso agora, olhando rapidamente para alguns versos de 1 Coríntios. Se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a nossa fé, tudo que nós cremos, a nossa esperança, tudo seria inútil, tudo seria vão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, todo esse edifício da fé cristã ruiria. O apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 15, ali de 1 Coríntios, falando, por exemplo, no versículo 3,
porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então ele fala da sexta-feira da paixão, o dia em que Cristo foi entregue ali no Calvário para morrer por nós pecadores. E aí no versículo 4 ele diz: ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está colocando aqui para nós um fato escriturístico, uma verdade, de que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E agora ele começa a explanar a importância da ressurreição. Ele começa agora a abrir esse pensamento da ressurreição do Senhor e da importância fundamental para a vida cristã, o fato do túmulo estar vazio, de Jesus estar redivivo. E ele começa a pontuar algumas coisas, como por exemplo, no versículo 14, quando o apóstolo Paulo ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, ele coloca duas coisas aí que são inúteis. Seriam coisas vãs, coisas sem sentido nós acreditarmos e fazermos. O que dá a base para a nossa missão de pregarmos o Evangelho é que Cristo está vivo. Então a primeira coisa que ele fala é que a nossa pregação seria vã, seria inútil, seria vazia. Nós pregamos a mensagem do Evangelho porque Cristo ressuscitou, porque Ele está vivo. E Ele é aquele que vem e nos ajuda a cumprirmos essa missão. É Ele que dá sentido a essa missão. O Evangelho é a pregação da obra redentora de Cristo, que envolve a sua morte, mas também a sua vitória no túmulo, vitória sobre a morte. É Jesus vindo viver em nossos corações, em nossa vida. É Jesus trazendo a nós salvação. Se Jesus ele não ressuscitou, tudo aquilo que o Evangelho diz seria mentira, seria algo falso, seria algo inútil. Então a pregação do Evangelho, ela está alicerçada no fato de que Cristo ressuscitou. Uma outra coisa que Paulo diz aí nesse versículo é que a nossa própria fé seria vã, seria sem sentido. Fé aqui que Paulo diz, vem da ideia de crença, daquilo que nós cremos como corpo de doutrinas acerca de Jesus Cristo, da obra de Jesus, ou acerca do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença no corpo doutrinário que forma a nossa crença cristã seria inútil. Eu não sei se vocês assistiram um filme lá do passado, e já tem pelo menos, eu creio que mais de 15 anos, um filme que ele é protagonizado por Antônio Bandeiras, um grande ator. O filme é chamado de O Corpo, e esse filme ele fala sobre um padre que é arqueólogo e que ele ouve dizer, e ele vai investigar isso, de que em Jerusalém os arqueólogos descobriram um possível corpo que era o corpo de Jesus. E quando ele ouve dizer isso, a fé dele abala. Ele entra em colapso interior, ele entra em crise. Tudo aquilo que ele cria, toda a fé dele no Evangelho, em Jesus, na Bíblia, aquilo começou a ruir, porque se realmente Cristo não ressuscitou, se o corpo aparecesse, todo o cristianismo cederia, ruiria, desabaria, porque a ressurreição é como aquelas colunas que eu disse, que sustentam toda a nossa crença cristã, toda a nossa fé. Então ali depois o vídeo vai mostrar que
De fato, não era o corpo que se dizia ser de Jesus, mas era um corpo do primeiro século, e então todo o cristianismo ainda está em pé, segundo a proposta do filme, porque Jesus, ele ressuscitou. Não se achará o corpo dele, porque Jesus está ressurreto à direita do Deus Pai. E isso sustenta toda a nossa crença. Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, ela é vã, ela é inútil, não faz sentido, porque tudo está fundamentado na verdade do túmulo vazio. Paulo ele também vai dizer no versículo 15, que se Cristo não ressuscitou, além da nossa pregação ser inútil pregar sobre Jesus, ele está morto, ele não ressuscitou, ele não é quem ele disse que era, ele não faz aquilo que ele prometeu fazer, ele está morto. Se Cristo está morto e não ressuscitou, a nossa pregação não tem sentido, mas porque ele está vivo, faz muito sentido, ele está atuando, ele salva para que tenhamos relacionamento com ele, ele transforma vidas, ele vive em nós, porque Cristo está vivo, a nossa fé tem sentido, ela é verdadeira, nós podemos confiar plenamente na mensagem de Jesus e na obra de Cristo na cruz. Agora, uma outra coisa que Paulo vai dizer, que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria algo que afetaria a nossa vida cristã, quando ele vai dizer no versículo 15 o seguinte, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está dizendo aqui de uma maneira muito simples, que se Cristo não ressuscitou, nós nos tornamos falsas testemunhas, nós estamos em pecado, porque estamos propagando uma falsa doutrina, uma falsa notícia. Nós estamos ensinando as pessoas no erro, nós estamos ensinando algo que é falso, nós estamos mentindo, estamos dando falso testemunho. O falso testemunho é a quebra da lei, lá nos 10 mandamentos. Então Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, além da nossa pregação ser vã, nós estamos sendo pessoas que estão dando testemunho falso. Mas porque Cristo ressuscitou, esse é o ponto aqui, a nossa mensagem, ela é verdadeira e nós estamos dando um testemunho verdadeiro. Nós cremos que Cristo está vivo e isso é verdade, porque a Bíblia afirma, e a Bíblia é verdade. E não só isso, porque nós temos uma experiência com Ele. Nós fomos alcançados por Ele. O próprio apóstolo Paulo, ele era testemunha dessa verdade da ressurreição. Ele foi uma das testemunhas oculares do Cristo vivo. Ele foi encontrado por Jesus, surpreendido pelo Cristo ressurreto, a caminho de Damasco, onde ele ia perseguir os cristãos. Ele era o inimigo da igreja, o inimigo do evangelho de Cristo. Mas Cristo o amou e Cristo o escolheu, Cristo o salvou, Cristo apareceu a ele. E aquele evento mudou a vida do apóstolo Paulo por completo, a ponto de agora ele ser uma testemunha daquilo que ele viu, do Cristo ressurreto, ser um apóstolo enviado do Senhor. E ele dava testemunho dessa verdade, desse encontro dele com o Cristo vivo, aonde quer que ele passava. Uma mensagem baseada num testemunho verdadeiro. Agora, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos contando contos da carrochinha, fábulas, mitologia. Estaríamos dando falso testemunho, como ele diz aqui. Uma outra coisa, se Cristo não ressuscitou, no versículo 17, ele diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Mais uma vez ele fala isso, e ele diz, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos,
ou se ele não tivesse ressuscitado, estaríamos ainda nas trevas, estaríamos ainda condenados. O nosso maior problema, que vem desde o Éden, que foi a queda, que foi a condenação, que foi a corrupção do pecado na humanidade, nós estaríamos ainda incorrendo nesse grande dilema, nesse grande inimigo da humanidade. Não estaríamos livres do pecado, estaríamos agora enganados, estaríamos alegres, cantando, como se estivéssemos livres do pecado, da condenação, mas estaríamos indo para o inferno. Se Cristo não tivesse ressuscitado, estaríamos nos enganando. Mas porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter certeza de que fomos livres, libertos do pecado, da condenação, e estamos agora caminhando com Cristo para a eternidade, para o reino eterno, lavados e purificados no sangue dele. Cristo ressuscitando é uma evidência de que a obra de Cristo na cruz, a morte dele expiatória na cruz, foi válida, foi suficiente, foi aceita diante de Deus. Ele foi o sacrifício agradável e único sacrifício agradável diante de Deus, suficiente para o perdão dos nossos pecados, para nos livrar dos pecados. A ressurreição mostra isso. Paulo, em Romanos, capítulo 4, versículo 25, ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando Cristo sai daquela tumba, aquele é um sinal de que Deus se agradou com o sacrifício de Jesus. Ele saiu da tumba, ele venceu a morte. Deus se satisfez com a obra do Cordeiro na cruz. Se Cristo não tivesse ressuscitado, isso era um sinal de que Deus não tinha aceitado aquele sacrifício. E nós estaríamos em maus lençóis, ainda estaríamos perdidos, indo a passos largos para o inferno. Mas graças a Deus, Cristo ressuscitou e nós fomos justificados na sua ressurreição. Uma outra coisa que Paulo diz aí no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis ou infelizes de todos os homens. Ou seja, se Cristo não tivesse ressuscitado, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Já pensou? Você acreditar em algo que disseram para você que é verdade, e no final da vida, quando você passa daqui para a eternidade, você descobrir que aquilo tudo não passou de uma mentira. Ou chegar no fim da vida e descobrir que aquilo tudo que você confiou ruiu, porque aquilo não era uma verdade. Nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque teria sido tudo perda de tempo. Nós investimos então a nossa vida em algo que foi um engano. E se existe algo que nos frustra, é quando nós estamos envolvidos com algo que não passa de mentira. Mas Paulo diz, ele ressuscitou, de fato ele ressuscitou. Então, nós não somos os mais infelizes de todos os homens, nós somos os mais felizes, ainda que passando nessa terra por sofrimentos, por situações como essa que nós estamos vivendo nesses dias. Nós somos os mais felizes porque Cristo está vivo e mais, Ele nos salvou, Ele ressuscitou e Ele vive em nós. Nós temos um relacionamento com Ele. E é Cristo que traz para um ser humano a verdadeira felicidade. Ele está vivo. Nós somos os mais felizes de todos os homens porque Ele nos deu a graça de conhecermos a Ele, de sermos dele, de pertencermos ao seu reino eterno. Somos povo do Cordeiro. Nós somos os mais felizes de todos os homens porque nós podemos nos reunir
não nessa época, evidentemente, mas num sentido geral, como igreja, como povo de Deus, e cantar louvores. Hoje nós estamos fazendo isso à distância, mas nós podemos cantar louvores, e isso faz sentido porque Cristo está vivo. Nós não adoramos um morto, nós adoramos alguém que saiu do túmulo e está entre nós, e nos contempla agora, e é nosso Senhor. É aquele que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. A ressurreição traz sentido a tudo que nós fazemos na vida cristã, ao nosso culto ao Senhor. Nós não adoramos alguém que é um ícone de uma religião. Isso seria idolatria, adorarmos um ídolo. Nós adoramos o próprio Deus, como fez Tomé, quando encontrou com Cristo ressurreto. Ele caiu de joelhos, ele tocou do lado, ele tocou nas mãos, e ele declarou em adoração: Senhor meu e Deus meu. A nossa adoração faz sentido, somos os mais felizes de todos os homens, porque Cristo ressuscitou. Você já imaginou em tempos difíceis da nossa vida, se Cristo não estivesse vivo, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas porque Ele está vivo, nós podemos orar, Ele intercede por nós. Nós podemos ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele. Lembram dos discípulos a caminho de Emaús, decepcionados, momento difícil para eles, momento de frustração. Mas Cristo vivo se apresenta a eles, renova a esperança deles, e a vida espiritual, a fé daqueles homens, através das Escrituras. E aqueles homens então são revitalizados, são reavivados, são renovados. Se Cristo não estivesse vivo, o que seria daqueles que nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos de decepções, de frustrações e tristezas, com que esperança nós passaríamos por esse momento se estivéssemos sem essa certeza de que Cristo está vivo e está conosco até a consumação dos séculos? O fato dele estar vivo, isso nos traz consolo, conforto. Sim, somos os mais felizes de todos os homens, porque Cristo vivo está. E meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai seguindo aqui nesse texto, ele vai falando da importância da ressurreição, e ele termina o capítulo 15 praticamente dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Por que ele termina falando isso? Ele está terminando falando da ressurreição. O portanto é uma dobradiça para ele encerrar o pensamento dele. Ele está falando tudo ali sobre ressurreição. Portanto, porque Cristo ressuscitou, nossa fé não é vã, nossa pregação não é vã, somos os mais felizes de todos os homens. E ele conclui, ele fala: portanto, sede firmes e constantes. Porque Cristo ressuscitou, isso tem que fazer de mim e de você pessoas firmes, constantes. Cristo está vivo, podemos ter um relacionamento certo com Ele, sempre abundantes na obra do Senhor. Também nós devemos nos envolver com a obra do Senhor, a obra do reino. Nós devemos nos envolver com aquilo que é eterno, com as coisas do alto, não só com esse mundo, porque Cristo está vivo e está nos levando para a eternidade, para o seu reino eterno. A vida aqui é um sopro, é um nevoeiro. Cristo está vivo e está reinando, está nos levando para essa realidade eterna. Então se envolvam, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Sempre abundantes, não é? Ele fala, vocês se envolvam aí hora ou outra com a obra do Senhor. Ele diz, sempre abundantes na obra do Senhor. E aí ele encerra, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por quê? Porque nós cremos num Cristo que vive, que ressuscitou. Se Ele estivesse morto, Ele não tivesse ressuscitado, o nosso trabalho aqui hoje, a nossa obra aqui hoje,
Seja agora, nesse momento que vocês estão acompanhando esse culto, nós que estamos aqui servindo a Deus, seria uma obra vã, não serviria para nada. Mas porque Ele está vivo, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Sabe por quê? Porque Ele um dia vai voltar e Ele vai recompensar os seus, aqueles que foram fiéis, aqueles que o serviram, aqueles que dedicaram suas vidas a Ele. Ele é tão gracioso que Ele nos salva sem mérito algum, sem nós termos qualquer obra que lhe chamasse atenção, mas por causa do seu imenso amor, Ele decidiu nos amar e nos salvar. E Ele também, Ele recompensa aqueles que são seus servos fiéis. Por quê? Porque Ele é gracioso. Sede firmes e inconstantes. Um dia Ele vai voltar, porque Ele venceu a morte e Ele prometeu isso. E a gente vai poder cantar como o apóstolo Paulo aqui, talvez num brado de vitórias, quando a ressurreição dos crentes, que Paulo chama das primícias, Cristo as primícias, Ele foi o primeiro ressuscitado, nessa ressurreição escatológica de um corpo glorificado. Depois vem nós que nascemos depois dessa realidade, estamos vivendo hoje, os crentes que já morreram no passado, depois de Cristo, nós vamos ressuscitar com Ele, ou através do poder dEle. Estaremos reinando com Cristo eternamente. De repente nós vamos cantar aquilo que o apóstolo Paulo disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que morreu sim pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. E a nossa vida toda hoje faz sentido, tudo que nós cremos, toda a nossa fé, toda a nossa esperança, porque Cristo está vivo. Amém? A ceia que nós vamos participar agora, ela também nos lembra disso. Nos lembra da morte de Cristo. Ele morreu ali no Calvário, mas lembra-nos desse evento da ressurreição e do retorno de Cristo. Porque Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios que nós vamos participar dessa mesa até que Ele venha. Então, quando Paulo diz que Ele vai vir, isso está embutido duas coisas, duas verdades. Ele só pode vir porque Ele ressuscitou. Então está embutida a doutrina a verdade da ressurreição. Ele morreu, deu o seu sangue para nos redimir, mas Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, está vivo à direita de Deus Pai, Ele vai voltar. E um dia nós vamos participar com Ele, face a face, das bodas do Cordeiro. Que grande alegria! Essa é a mensagem da Páscoa, a mensagem da ressurreição, do túmulo vazio, da morte, sim, do Cordeiro, mas da vida, do Cristo vivo. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas que você se volte para o Senhor. Lembre-se que Cristo está vivo e que você o busque, que você confie nele, que você desenvolva relacionamento com Ele. É isso que vai te trazer a verdadeira alegria, isso que vai sustentar a sua vida, e alimente-se a sua esperança nessa verdade, de que Ele vivo está e que um dia Ele vai voltar. Estaremos todos com Ele no seu reino eterno. Pode ter certeza disso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo seria vão, mas porque Ele vive, tudo faz sentido, tudo é verdade. Vamos orar e vamos participar então, juntos, no mesmo momento aqui, da ceia do Senhor. Vamos louvar a Deus pela ressurreição e por tudo aquilo que a ressurreição traz como efeito, resultado para a nossa vida cristã. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, porque o Senhor enviou a Jesus Cristo para morrer no Calvário por nós.
éramos, ó Deus, inimigos da cruz, estávamos mortos em delitos e pecados, mas o Senhor decidiu nos alcançar graciosamente através da obra redentora do Teu Filho amado. E, ó Deus, nós queremos Te agradecer por isso. Que o nosso coração sempre esteja alegre e grato, porque o Senhor nos resgatou. E, ó Deus, nos fez filhos do Senhor. E, ó Deus, nos propiciou essa bendita esperança de que um dia estaremos com o Senhor face a face, reinaremos com Cristo, não porque merecemos isso ou conquistamos esse direito, mas porque Cristo tem esse direito, essa prerrogativa. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E o Senhor compartilha essa bênção do reino com todos os seus filhos, ó Deus, com todos aqueles que creram nele como Salvador. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos desfrutar dessa tão grande obra e dessa realidade do Cristo vivo. Nós sabemos, ó Deus, que isso é verdade porque a Escritura diz. E também, ó Deus, porque o Senhor vive em cada um de nós. Te louvamos pela Páscoa, pela ressurreição. Te louvamos, ó Deus, por participarmos agora da mesa do Senhor. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Se você aí separou os elementos da ceia, vamos participar todos juntos. E a ceia é a Páscoa cristã, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa no Antigo Testamento falava da saída, da libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Mas no Novo Testamento, a Páscoa, ela ganha um sentido maior e pessoal. Se no Antigo Testamento a Páscoa tinha um sentido de libertação de uma nação, mas um sentido de uma libertação até mesmo política, de um povo, no Novo Testamento ela traz um sentido de uma redenção pessoal, de pessoas, redenção do pecado, não um livramento, uma libertação de um cativeiro, de um império que nos cativa, mas uma libertação de algo muito pior, que é a libertação do pecado, ou do império das trevas. Então Cristo é o Cordeiro Pascal, Cristo é o nosso libertador. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós vamos participar dessa ceia, lembrando que a nossa Páscoa é o próprio Cristo. E toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa cristã. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele estava participando da Páscoa, ele pegou elementos da Páscoa judaica e trouxe para nós, então, os símbolos do memorial que é a ceia, que é a Páscoa cristã. Ele pegou o pão, ele partiu, deu graças, e ele disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Vamos todos juntos. A Bíblia diz que semelhantemente ele tomou o cálice e ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Então vamos todos juntos participar do cálice. Irmãos, vamos orar mais uma vez e vamos encerrar o culto de hoje, esse culto de Páscoa, esse domingo da ressurreição. Vamos mais uma vez buscar o Senhor e agradecê-lo
por nós participarmos da mesa do Senhor. Deus, obrigado por esse culto, nós te louvamos por esse privilégio que somente os salvos têm de adorarem o Deus verdadeiro, porque conhecem de fato o Deus verdadeiro. Podem adorar em espírito e em verdade por causa disso. Deus, muito obrigado pela vida da igreja, que o Senhor, ó Deus, sustente cada membro dessa igreja nesse tempo difícil de pandemia. Ó Deus, eu sei que o Senhor está vivo, o Senhor está conosco todos os dias, que o Senhor sustente a fé de cada um. Se alguém, ó Deus, precisa de renovação da sua vida cristã, da sua fé, que o Senhor faça isso, ó Deus, graciosamente na vida de cada um, como o Senhor fez no coração dos discípulos a caminho de Emaús. Aquela foi uma possibilidade porque o Senhor está vivo e o Senhor pode renovar aqueles que estão fraquejando e sustentar a fé de cada um enquanto nós passamos com o Senhor nesse momento tão difícil. Abençoa a tua igreja na vida espiritual, que, ó Deus, essa verdade do túmulo vazio, do Cristo vivo, nos mantenha firmes, que a nossa esperança seja cada dia mais firmada nisso, de que o Senhor vai voltar a qualquer momento, porque o Senhor está vivo. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja do Senhor. Dá-nos uma semana na tua presença, que nós, ó Deus, possamos nos dedicar a cada dia nesse relacionamento vivo com o Cristo vivo, numa vida de serviço, uma vida de honra ao Senhor, numa vida que glorifica o Senhor, porque fomos salvos para o louvor da tua glória. Obrigado, ó Deus, por tudo, pela provisão em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana. Se vocês precisarem de ajuda, de atendimento pastoral, nós estamos aqui durante a semana, podem nos procurar. Nós não sabemos ainda quando os cultos presenciais voltam. Quando nós tivermos uma definição, nós vamos comunicar a vocês, mas se mantenham firmes com Jesus, na palavra, orando, buscando o Senhor a cada dia. E contem conosco. Se vocês quiserem contribuir com os dízimos e ofertas, vocês podem fazer isso via banco, online, transferência bancária. Os dados da igreja estão nas redes sociais, nesse próprio vídeo, e vocês podem fazer isso ou trazerem aqui durante a semana no nosso horário comercial. Tá bom? Deus abençoe vocês. Grande abraço para todos.